Bem-vindo à nossa 10ª aula de instalações elétricas predial. O assunto da aula de hoje é projeto elétrico. Na verdade, é o capítulo 8 da nossa apostila que fala sobre dados para os projetos de instalações elétricas. Então, se você for lá consultar lá o PDF da apostila, você vai ver esse capítulo ali que chama-se Dados para Projetos de Instalações Elétricas, ok? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Iniciando aí, ó. Para a execução do projeto de instalações elétricas são necessários os seguintes requisitos: a planta baixa, fins a que se destina a instalação, potência a ser instalada e características da rede elétrica. O circuito é um conjunto de consumidores no mesmo par de condutores, ligados ao mesmo dispositivo de comando e proteção. Devem ser observadas as seguintes restrições. Devem ser previsto um circuito independente para os aparelhos de potência igual ou superior a 1500 VA, como aquecedores de água, fornos e fornos elétricos, máquinas de lavar e aparelhos de aquecimento, etc. Ou para aparelho do mesmo tipo alimentado através de um só circuito. As proteções dos circuitos de aquecimento ou condicionadores de ar de uma residência podem ser agrupadas no quadro de distribuição da instalação elétrica, ou um circuito em separado. Quando um mesmo alimentador abastece vários aparelhos individuais de ar-condicionado, deve haver uma proteção para o alimentador geral e uma junto a cada aparelho, caso esse não possua sua proteção própria interna. Então esse é um requisito importante. A gente vê lá nos ar-condicionado aquela caixinha de disjuntor do lado do ar-condicionado ou um quadrinho específico lá com disjuntor para ele. Exatamente o que a norma pede, um quadrinho separado para o circuito do ar-condicionado. Continuando aí, cada circuito deve ter seu próprio condutor de neutro, nenhuma novidade, o condutor de neutro de fase deve ter a mesma bitola e deve ter o seu próprio circuito de neutro. Os circuitos de distribuição devem ser instalados em um número nunca inferior a, em residências, um circuito a cada 60 metros quadrados de fração e em lojas e escritórios, um circuito a cada 50 metros quadrados de fração. Na verdade, aí tem a ver com o lançamento dos cabos, né? Quando eu tiver circuitos muito compridos, é necessário aí a gente dividir, né, fracionar esses circuitos aí. Na verdade, a gente vai colocar na prática, em média, 10 pontos de tomadas de uso geral no circuito aí, prefazendo aí lá os 1.200 watts que vão ser necessários. Veja aí, ó. De acordo com a NB3, a carga de um circuito não pode ultrapassar 1.200 watts nas distribuições de 100 a 130 volts e 2.200 watts nas de 220 a 250 volts. Então é isso. Cada circuito deve conter no máximo 1.200 watts para a rede 127 e 2.200 para 220 volts. E o lance máximo aí de cabo deve ser aí, em função dos metros quadrados, deve ser a cada 60 metros quadrados. É uma forma de você dividir o circuito. Pode ter menor, pode ter um pouquinho maior, que está tudo bem. Tomadas de corrente. De acordo com a 5410, nas residências e acomodações de hotéis, motéis e similares, devem ser previstas tomadas de corrente com exigência mínima. Uma tomada para cada cômodo ou dependência de área igual ou superior a 6 metros quadrados. Uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro de cômodos ou dependências de área superior a 6 metros quadrados, espaçadas tão uniforme quanto possível, exceto em banheiros, onde deve ser obrigatoriamente prevista uma tomada perto da pia. Uma tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro em cozinhas, copa-cozinha, sendo que devem ser previstos pelo menos uma tomada em cima da bancada com largura igual ou superior a 30 cm e uma tomada em subsolos, sótãos e garagens. Basicamente, pessoal, aí está falando sobre a quantidade de tomadas nos cômodos. Essas são as regras para a colocação de tomada. Mas basicamente, pessoal, é uma tomada em cada cômodo, não importa se seja subsolo, sótão, garagem, enfim, uma tomada em cada cômodo. E naqueles cômodos que você vê que vai precisar de mais tomadas, a norma diz que você vai colocar aí esses valores, né? Uma tomada a cada 5 metros quadrados de fração de perímetro, que vai dar basicamente 3 tomadas ou 4 no cômodo.
É uma tomada em cada parede ou uma tomada em 3 paredes. É basicamente isso a ideia, né? Você colocar aí uma tomada num cômodo de médio porte, você vai ter 3 tomadas ou 3 pontinhos de tomadas aí que não são o suficiente num médio grande porte. Num pequeno porte é uma tomada mesmo. Lembrando que isso é o número mínimo, é o número que a norma exige. É lógico que a quantidade de tomadas vai ser o bom senso do usuário, né? Afinal, cada projeto é um projeto. As tomadas para utilização específicas devem ser instaladas a no máximo 1,5 metros do local previsto para o aparelho. Então essa norma tem a ver com o tamanho do cordão, né, dos aparelhos. Pela norma, todo mundo que fabrica um liquidificador, um eletrodoméstico, vai ter um cordão aí de no máximo 1,5 metros. Então a tomada tem que estar no máximo a 1,5 metros desse aparelho, senão a gente não consegue utilizar, ok? Também devem ser distribuídas no mínimo as seguintes cargas para tomadas. Para utilização específica, a carga nominal da utilização. Então, quando eu vou fazer um TUI, uma tomada de uso específico, a carga nominal. E quando eu vou instalar tomada em copa, veja o que ele fala. Para copas, cozinhas e copa-cozinha, área de serviço, 600 VA por tomada até 3 tomadas e 100 VA por tomada para as excedentes. Então você vai instalar 3 tomadas na cozinha, você vai instalar 3 tomadas de 600 VA e algumas tomadas de 100 VA para uso geral, ok? Para a utilização geral, eles estabelecem uma carga de 100 VA. Na apostila a gente vai encontrar essa tabelinha, que é a seção de condutores e a máxima corrente. É legal a gente guardar pelo menos os 3 primeiros valores aí que a gente utiliza muito na prática, né? Um fio de 1,5 vai suportar aí em torno de 15 amperes, um fio de 2,5 em torno de 21 e um fio de 4 milímetros, 28 amperes. A maioria das vezes você vai usar essas 3 bitolas aí, 1,5, 2,5, 4. Quando for uma potência muito grande, a gente vai usar um fio 10, por exemplo, para instalar um chuveiro. Na 127 você vai usar aí um fio 10. É corrente máxima mesmo, né? Você não vai pedir desse cabo aí essa corrente o tempo todo, tá? Depois a corrente em função do disjuntor. Lógico que você fez as continhas lá, você sabe especificar um disjuntor, foi uma das primeiras aulas como calcular o disjuntor. Mas essa tabelinha na hora do projeto aí facilita bem. Então eu tenho uma relação de disjuntor em função da seção do condutor. Na prática é bem legal a gente usar algumas tabelinhas que facilitam, não precisa ficar fazendo conta. Então, por exemplo, eu sei lá que se eu vou usar no quadro de distribuição um disjuntor de 20 amperes, eu vou poder usar aí no máximo, eu vou ter que usar no mínimo um condutor de 2,5. Se eu vou usar um disjuntor de 30 amperes, eu vou ter que usar aí no mínimo um condutor de 6 milímetros e assim por diante. Veja que são seções mínimas, são seções recomendadas pela norma. Pode botar seções maiores? Pode, só que vai encarecer a instalação, vai encarecer o projeto. Com relação às potências, ele limitou lá os circuitos em 1.200 watts em 127 e 2.200 em 220. O ideal é que você faça um levantamento de carga, a gente chama de quadro de distribuição de cargas. Né? Liste os produtos, os equipamentos que vão ficar lá instalados e tem ali a ideia, uma previsão do que vai aonde. Né? Mas quando você não tiver a ideia, você não tiver essas potências, você pode usar essa tabelinha aí, que ao meu ver é uma tabela mínima, viu gente? É uma tabela pequena. Por exemplo, eu listo aí o chuveiro como um 3.500 watts. Um chuveiro, pessoal, chega a ter chuveiros aí comerciais de até 6.800 watts. Então, em 127 é absurdo, eu vou precisar de fio de 16 milímetros, né? Um aquecedor, eu vou precisar de fio de 16 milímetros. Então, é bom a gente saber e pecar pelo excesso, principalmente nas cargas de uso específico. Ar-condicionado, chuveiro, porque fica mais caro você tirar o fio que está lá, refazer a instalação, do que instalar um fio um pouquinho maior, que vai ter um custo um pouquinho maior, mas vai ficar tranquilo. Você pode substituir o disjuntor e se tiver uma carga, um aumento de carga, você botar um aquecedor mais potente, você botar um ar-condicionado mais potente, você não precisa substituir a fiação, você aproveita que está lá. Ok? Você põe um ar-condicionado
de 10.000 BTU, 12.000 BTU, depois aumenta a capacidade lá, tem que aumentar a bitola do fio. Então, põe uma bitola de fio para um ar-condicionado maior. No item 8.4, a apostila mostra aí dois esquemas, dois pavimentos, né? Leitura e interpretação de planta elétrica, justamente para a gente dar uma olhada lá como é que faz a simbologia, como é que são feitas as divisões de circuitos. A gente já viu um pouquinho lá no início da instalação elétrica predial, quando a gente falou de diagrama unifilar. As plantas elétricas, elas são representadas todas em diagrama unifilar. Para aqui no vídeo eu não consigo dar um zoom usando a apresentação. Então eu vou sair, eu vou abrir aqui o PowerPoint, vou abrir a nossa apostila e eu consigo dar um zoom e a gente consegue olhar esses pavimentos. Agora sim, eu estou lá na apostila, no capítulo 8.4, interpretação de planta elétrica, e eu estou vendo aqui o primeiro pavimento. Está lá na página 40 da nossa apostila. Se você for lá na nossa primeira aula, você vai encontrar essa planta lá no arquivo PDF, aí você pode dar um zoom, como eu estou fazendo aqui. Então, estou vendo aqui uma casa que tem provavelmente um sobrado, né, ou uma casa de 2 pavimentos. Aqui no centro tem o quadro de distribuição, ok? Estou vendo ele aqui. E vários cômodos aqui. Tem uma cozinha aqui, olha a pia, né? E a gente vai dar uma olhada, vamos interpretar, vamos ver como é que é esse esquema mais de perto. Dá um zoom aqui para a gente ficar legal no vídeo. Vamos começar olhando o quadro de distribuição de pertinho, que o quadro de distribuição ele tem vários eletrodutos saindo dele. Então aqui, ó, chega pontilhado aqui, esse pontilhado é a chegada do quadro de medição. Tem aí a indicação dos fios que estão chegando. Veja que cada fio na instalação tem a sua simbologia, então tá aqui, ó, tem uma legendinha, né, no fio aí, dizendo da onde vem. Então, dentro desse eletroduto eu vou ter todos esses fios e assim por diante. Então, o eletroduto tem que ter uma condição de alocar todos esses cabos. Vamos ver os símbolos também. Lembra lá dos símbolos do diagrama unifilar? Esse é o símbolo de um quadro de distribuição embutido na parede. Ele está embutido aí na parede, então para fazer o projeto eu vou ter que ter a planta baixa. Aqui eu tenho um dormitório, olha, bem simpático. Tem uma tomada a meia altura aqui, ó, uma tomada média, provavelmente em cima de uma escrivaninha, né, ou uma tomada para computador. Aqui várias tomadas a média altura, lá 1,30 m. Aqui eu tenho um ponto de alta potência aqui, ó, chuveiro. Então aqui um banheirinho, né, ó, banheirinho. Um pontinho de alta potência, uma tomadinha em cima da pia aqui, ó. Então, facinho de interpretar, né? Olha aqui, na pia. A gente acabou de falar das tomadas de 600 watts. Olha aqui, ó, em cima da pia, na bancada, a 30 centímetros da bancada. Tomadas de 100 VA de uso geral. Aqui uma outra tomada a meia altura, provavelmente para geladeira. Tá aí, ó. Essa é uma plantinha elétrica. Você já tem condições de ler essa plantinha, porque você já conhece, a gente já viu lá nas aulas, o diagrama unifilar da instalação elétrica predial. Vamos dar uma apreciada na outra planta? Agora eu estou na página 41, a segunda parte do pavimento. A gente pode ver aqui, também tem algumas coisas legais. Olha aqui, tem uma pia aqui em cima, ó, bonitona. Tem tomadas de 600 watts aí, ó, no circuito 5. Perfeito, ó. Sabe esse número que aparece aí, ó, circuito 5. Lembra que a gente tem que dividir em circuitos. Aqui na cozinha eu tenho vários circuitos, né, ó, circuito 4, circuito 5, e está dividido aí, né, entre tomadas e iluminação. O circuito de iluminação é o 4. Aqui é o 4 de tomadas, né, são circuitos distintos. O que mais que a gente está vendo aqui, ó, o quadro de distribuição no piso superior, está aqui, ó, o quadro de distribuição, banheirinho, tomada alta aqui, ó, chuveiro, tomada meia altura na pia.
Os circuitos estão todos identificados dentro dos eletrodutos. Veja aqui no dormitório, por exemplo, ó, tomadinha de circuito 2, ó, o circuito 2 está aí. Ele vem aqui para essa tomada a meia altura. Depois ele vem aqui para essa outra tomadinha mais aqui do lado. Ó, circuito 2, olha lá, vamos seguir o circuito 2. Circuito 2 vem aqui, circuito 2 está aqui, passando aqui, ó, bonitão, está dizendo aqui, ó. Vem aqui no quadro e vai embora. É lógico que cada trecho desse eletroduto aí tem um circuito dentro. Aqui nessa primeira parte, você vai ver que tem bastante circuitos passando por aqui. Talvez compense a gente colocar um eletroduto separado aí, né? Mas basicamente é isso. Na apostila nós vamos ver o quadro de distribuição de cargas. Lembra que eu falei do quadro de distribuição de cargas no item 8.5 aqui? A gente está vendo que, olha, eu tenho um exemplo aqui, ó, 4 circuitos e a gente tem aqui quantas lâmpadas e quantas tomadas vão e o total que esse circuito vai ter. Então, em função dessa potência, eu vou dimensionar aí o disjuntor e o condutor. Então, cada circuitinho, ó, o circuito 2 é um circuito de 4.400 watts, então vou precisar de disjuntor de 25 amperes e condutores de 40 milímetros quadrados. Então é isso aí. Esse quadro de distribuição, o quadro de distribuição de cargas, ajuda nós montarmos aí o diagrama das instalações, o projeto das instalações. Estes são os símbolos comumente utilizados, os CADs, né? A maioria dos CADs usa esses símbolos. Então, você já reconhece eles, a gente teve uma aula toda de simbologia. Pontos de iluminação, arandelas, tomadas e interruptores. Basicamente é isso que a gente vai ter numa planta de projeto elétrico. Então, olha, para fazer a leitura e interpretação das plantas de projetos elétricos, você não precisa guardar todos os símbolos, você precisa guardar alguns símbolos. Esses que estão aqui representados são alguns dos símbolos que você precisa guardar. E aí você dá uma olhada lá, confere aqui que símbolo está onde, você vai perceber que ponto que é de iluminação, ao centro da edificação, onde é banheiro, que vai ter tomada a 1,20 m, que vai ter tomada a 2,20 m, que é a tomada do chuveiro, o ponto do chuveiro, a tomada de uso específico. Então não tem mistério, né? E olhando lá do quadro de distribuição, você vai ver onde saem os eletrodutos, tá ok? Uma vez que você já sabe ler, já sabe interpretar o desenho de uma planta elétrica, o próximo passo é fazer o projeto elétrico. Nós não vamos fazer o projeto elétrico aqui, mas vou te dar uma ideia, através de um exercício. Presta atenção aqui no meu exercício. Imagine que eu vou fazer um projeto elétrico de uma planta. Então, vou pegar aqui uma planta. Tudo começa na planta abaixo. Então, projetinho simples aí, olha. Uma cozinha, 2 dormitórios, um com suíte, um banheiro e uma salinha. Coisa simples. Em primeiro lugar o que eu vou fazer? É você imaginar a utilização desses ambientes para posicionar tomadas, para distribuir cargas, e aí você gerar o quadro de distribuição de cargas. Então vou imaginar, estou imaginando aqui na minha cabeça como é que eu iria usar esse ambiente. Olha aqui como é que fica. Imaginei lá para os nossos dormitórios uma distribuição assim, uma cama, um guarda-roupa aqui, o banheirinho lá. Aqui embaixo no outro dormitório uma cama nessa disposição, um guarda-roupa aqui, um escritorinho, né, uma mesinha de escritório aqui para o computador, outro banheirinho aqui, uma sala aqui distribuída, com a nossa cozinha, o fogãozinho aqui, a geladeira, uma mesa no centro aqui, pronto. Redistribuir. Por quê? Para saber onde eu vou colocar as tomadas, principalmente na cozinha, né? Onde é que eu vou colocar a pia, né? Para colocar lá a nossa tomada, onde é que vai ser o fogão, para colocar a tomada do fogão, onde é que vai ficar a geladeira e assim por diante. Então, imaginei, pronto, imaginei como é que ia ficar aqui o nosso provável uso dessa planta. É lógico, você conversa com o proprietário, ele vai dizer, olha, eu pretendo colocar uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí você vai. Se não for o proprietário, você imagina um provável uso, né? Não tem outro jeito. Uma vez que você imaginou o provável uso, você coloca os pontos de iluminação e os interruptores. Então, aqui no nosso quarto, que é suíte, eu resolvi fazer um paralelinho. Entrada na porta, interruptor bolinha preta, ponto de iluminação no teto.
E na cozinha, onde não é um interruptor paralelo, simples, né? Ponto de iluminação no teto e uma bolinha aqui normal. Quadro de distribuição, resolvi colocar no centro da edificação para ficar mais fácil para distribuir as cargas e ficar aqui mais perto do banheiro da suíte e do banheiro que está aqui no corredor. Beleza. Esse é o ponto onde eu coloquei o meu quadro de distribuição. Segundo passo é colocar os pontos de tomadas, segundo aquela previsão, né? Então, tomada baixa, tomada alta. Então, coloquei lá os meus pontinhos de tomadas, tanto nos quartos quanto nos banheiros. Enfim, tomada alta, tomada baixa, tomada meia altura. Defini onde iriam ser colocadas as tomadas. Depois imaginei a passagem dos eletrodutos. Como é que eu vou ligar, interligar os eletrodutos aí? Onde é que eu vou passar os eletrodutos? Quantos pontos vão sair do quadro? Enfim, ó, tirei aqui, imaginei a ligação dos eletrodutos. Depois de colocar os eletrodutos, eu identifiquei os pontos de controle. Por exemplo, aqui na nossa cozinha, o interruptor D controla o ponto D do iluminação e assim por diante. Olha aqui no nossa suíte, ó, ponto C de iluminação é controlado por dois interruptores, um aqui na entrada da porta e um lá na cabeceira da minha cama que eu imaginei, que tem duas tomadinhas para o abajur, olha que bonitinho. Continuei. No próximo passo, a próxima etapa é a identificação dos circuitos nos pontos. Então, quanto de potência nas lâmpadas, se eu tiver um quadro de distribuição, fizer um levantamento de carga, melhor ainda. Então aqui eu divido em circuitos, identifico os circuitos e coloco as potências. Pelo menos 60 VA para a iluminação, então já está lá 60 VA, que é o mínimo que a norma pede, e as tomadas de uso específico com potência mostrada. Por exemplo, essa tomada 8 aqui, ó, 5.500 VA. Aqui eu vou ligar alguma coisa mais potente aqui. Imaginei um micro-ondas, por exemplo, né? Bom, também chuveiro, tomada alta para o chuveiro, né? E assim por diante. Identificados os pontos de controle e as potências, eu vou para o próximo passo, que é a identificação dos circuitos dentro dos eletrodutos, e aí a minha plantinha está pronta. Então esse é um projetinho elétrico. Aqui eu fiz um projetinho bem rapidinho, né? Um exemplo bem rapidinho, eu tenho aí o nosso projetinho pronto. É um exercício de imaginação. Você tem que imaginar as cargas onde vão e distribuir os circuitos na planta. Somente a prática é que vai fazer você virar um bom projetista. Para que você pratique a leitura e interpretação dos esquemas dos projetos elétricos, eu vou deixar essa planta aí que contém 7 erros, o famoso jogo dos 7 erros. Então descubra nessa planta aí quais são os erros de projeto. Este arquivo está disponível lá na plataforma para que você possa ampliar ele aí no computador e fazer a leitura melhor, né, em detalhes, porque no vídeo você não vai conseguir enxergar. Depois você relata para mim lá quais foram os 7 erros encontrados. Então, um bom estudo para você sobre leitura e interpretação de esquemas. Eu espero que você consiga encontrar os 7 erros desta planta. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.